Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje a gente vai falar de A Rainha dos Condenados, de 2002. Um filme que foi dirigido por Michael Rymer e que estrela Stuart Townsend, o lendário primeiro ator que ia interpretar o Aragorn em Senhor dos Anéis, mas que acabou sendo apenas o Dorian Gray em Liga Extraordinária. Como é que pode existir tanto paralelo entre Liga Extraordinária e Senhor dos Anéis, né, cara? Rainha dos Condenados é um tipo de continuação do Entrevista com o Vampiro. Na real, eu nem sei se ele tem pretensão de continuar o filme dos anos 90. Eu acho que ele tá mais pra uma adaptação não relacionada dos livros que continuam o livro do Entrevista com o Vampiro. Porque, assim, os dois filmes são da Warner, então acho que tem uma relação ali de franquia, mas eles não têm muito em comum. Tecnicamente, os dois têm o mesmo personagem, né? O vampiro Lestat. Mas são duas interpretações tão diferentes que é meio difícil você enxergar o vampiro Lestat do Stuart Townsend como o mesmo personagem do Tom Cruise. Até porque as atuações também estão em níveis muito diferentes, né? Na verdade, seria uma continuação que é mais uma prequel, né? Porque o Lestat ali meio que na posição de Louis. Mas que também é uma continuação porque se passa atualmente, né? Eu acho que é meio confuso Ué. a cronologia da parada. O Lestat não termina a entrevista com o vampiro dando um salve no carro pro Christian Slater? Sim, E que época que isso se passa? mas porque tinha carro. Então como é que ele tava dormindo há 100 anos quando ele acordou com o New Metal? Não entendi a Rainha dos Condenados. Eu não tenho a menor ideia de como funciona a cronologia do Entrevista com o Vampiro e eu sinceramente não me importo. Mas enfim, né? Além de todo esse problema, os filmes parecem que têm propostas diferentes, né? O Entrevista com o Vampiro provavelmente é o maior responsável pelo clichê do vampiro romântico, né? Aquele tipo de vampiro aristocrata, deprimido e sensível. E Entrevista com o Vampiro é um filme bom, mas eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça dele. Acho que é um filme bem feito, um raro filme de terror que concorreu a Oscar. E é um filme que traz bem essas questões, essas reflexões sobre vampirismo, sobre imortalidade. Além de umas cenas bem marcantes também de vampiro bagaceira mesmo, né? Eu só tenho um pouco de preguiça dele, não sei porquê. Porque você tem mau gosto, né? Porque é um filme maravilhoso, um filme chique, atuações excelentes. E Rainha dos Condenados não é isso. Esse é um flop de filme famoso, de crítica e de bilheteria. Ele ainda tem um pouco dessa personalidade dos vampiros aristocrata deprimido, mas o problema é que ele foi feito em outra época, né? 8 anos depois de Entrevista com o Vampiro, já tava na era do pós-Blade e pós-Matrix dos anos 2000. Então esse é um filme extremamente cafona que dá pra definir como a leva de vampiros do New Metal, bem estilo Drácula 2000. O filme é uma zona completa, tem várias tramas sem desenvolvimento nenhum, vários personagens sem muita caracterização, várias atuações ruins. Parece quase um filme do Paul W.S. Anderson, de tão engessado que é essa jossa. E eu não sei o quanto dessa cafonice dele é um camp legítimo, como eu tenho certeza que a Karina vai chamar daqui a pouco, ou quanto eles realmente achavam que estavam fazendo uma parada super badalada e séria que ia ser maneirona. Eu só sei de uma coisa. Igual Drácula 2000, esse filme é muito engraçado e eu me diverti muito assistindo. Cara, esse filme é camp. É camp, só. Não existe eles terem feito esse filme sério. Não tem como. Cara, a estética nos anos 2000 se levava a sério, por incrível que pareça. Eu não tenho a relação afetiva que as pessoas têm com esse filme, que esse filme parece que passava muito, sessão da tarde e tal. Vi pela primeira vez agora. E eu amei cada segundo. Ele é horrível, é muito ruim. Alaia, minha filha, o que você tava pensando? A menina no auge da carreira de cantora dela topou fazer esse negócio, mas eu amei. E a gente tá falando dele hoje especificamente porque a gente fez um post no Instagram pedindo pra galera sugerir vídeos que eu ia escolher um e Val ia escolher outro. E eu escolhi Rainha dos Condenados, que foi muito mencionado lá nos comentários. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá também, que além desse tipo de post, tem um monte de coisa lá. E aproveitando isso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Rainha dos Condenados, o que vocês acham desse filme, e deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, ganha acesso antecipado a alguns vídeos quando possível, e também apoia a gente, que é sempre bem importante, né? E claro que é um filme que já saiu há mais de 20 anos, então os spoilers estão liberados. E é isso, vamos pra
trama ou pro mais próximo que esse filme tem de uma trama. O protagonista de Rainha dos Condenados é o vampiro Lestat. Ele tá tirando um cochilo de 100 anos quando é acordado por uma banda de nu metal. Ele então decide fazer um som e ser vocalista dessa banda, ficar famoso e contar pro mundo todo que ele é um vampiro. Isso atrai a ira dos Volturi, que agora quer matar o Lestat, atrai a atenção de Jessie, uma pesquisadora do sobrenatural, que agora quer mamar o Lestat, e acorda a Akasha, uma vampira anciã lendária que virou mármore uns quase 1000 anos atrás. E agora ela também quer mamar o Lestat e usar ele como maridão vampiro pra conquistar o mundo. E aí os personagens têm que impedir a conquista do mundo pelo casal no metal. Mas sabe qual é o pior? É que tem muita ideia boa no meio disso que fica embaralhado num carnaval de coisa que não dá nada em lugar nenhum. Eu acho muito maneiro, apesar da cafonice, toda a trama da banda de metal. Cara, pensa, é uma parada que daria até um terror comédia, assim, tipo uma coisa meio O Que Fazemos nas Sombras. Uma banda de metal que o vocalista é um vampiro de verdade. E ninguém se liga nisso porque acha que é a gimmick da banda. É uma coisa meio, cara, se a banda do Lorde fosse um monstro de verdade, ninguém ia saber. O maior esconderijo que um monstro pode ter é em plena visão de todo mundo. Eu fiquei meio triste que depois do começo, que dá muito destaque pra banda, a parte da banda não é nada relevante. Cara, porque tem muita coisa pra acontecer no filme, né? Então, assim, um pouquinho de cada e foi. O filme começa, né, com a cena do Lestat acordando e descobrindo uma banda de new metal ensaiando na casa dele. E o Lestat curte o som, quer cantar com os caras, mostra que ele tem uma voz boa, ele já se mostra vampiro em 2 segundos, que ele fica teleportando pelo lugar, tem o plano da esteira do aeroporto, que ele tá falando com a banda sem andar e se aproximando deles, flutuando muito devagar. Cara, a cena que ele mostra que ele canta bem, eu ri tanto. E aí o filme já me ganhou aí. E daí corta pra eles fazendo música, que é um new metal gótico meio merda. A banda é ruim. É ruim, e é um Korn com desconto. A música era uma mistura, acho que de Korn com Marilyn Manson, que depois eu descobri que eles de fato chamaram Jonathan Davis pra cantar as partes do Lestat. Quem é Jonathan Davis? O vocalista do Korn. Então, tipo, literalmente é Korn com desconto. E chamaram ele pra cantar provavelmente porque o Stuart Townsend não sabia cantar, né? Não sabe nem atuar. Cara, mas no começo do vídeo, você citou uma série de referências que esse filme tem, e você não falou de uma que eu enxerguei muito nesse filme, que é o Fome de Viver. Parece que eles pegaram Fome de Viver e falaram, e se esse filme se passasse, ao invés de num universo gótico anos 80, num universo no metal anos 2000? Mas ele não tem nem um pouco do tato do Fome de Viver. Uma referência não quer dizer que você vai fazer bem feito. Daí tem toda a entrevista com a imprensa no começo do filme, que é outra cena que podia ser boa, mas é horrível. Porque, beleza, o Lestat, ele nem vai na entrevista, ele aparece por um telão pra responder a galera, que cria esse ar de mistério, né, que ele quer criar essa imagem de vampiro. E eu acho que seria legal se o filme abrisse com essa cena. Se o filme abrisse desse jeito, sem falar abertamente que o Lestat é um vampiro, fosse só, tipo, a entrevista com a banda, o cara disse que é um vampiro, vamos descobrir o que é, e a gente vai descobrindo ao longo do filme que ele é um vampiro de verdade. Porque, cara, é uma cena que não constrói tensão nenhuma, ela é meio ruim, porque é só diálogo expositivo, e nenhum jornalista questiona algo que algum jornalista questionaria de verdade, sabe? Eles não perguntam sobre, próximo álbum da banda, não perguntam sobre coisas pertinentes da banda, eles só ficam perguntando sobre a mitologia vampiro do Lestat, como se eles estivessem comprando aquilo, todo mundo acreditando que ele é um vampiro de verdade. Daí tem outras partes, assim, do filme que aproveita a questão do rockstar, né? As grupos indo parar na mansão do Lestat pra ele jantar as grupos lá, beber o sangue delas, e a cena deles engatinhando é muito constrangedora. O Lestat tá engatinhando e as grupos estão engatinhando atrás, e aí ele começa a subir a parede igual o Homem-Aranha, e as grupos voluntariamente percebendo que ele é um vampiro de verdade. Mas eu gosto de que quando a personagem da Jessie começa a investigar as letras do Lestat, ela vai vendo que elas têm base na verdade, em eventos que aconteceram 200 anos atrás. Então, tipo, é uma banda que escreve sobre ser vampiro, porque ele de fato é um vampiro, é a vivência do cara. E o público todo aceita isso como a mitologia que a banda tá criando. Eu acho maneiro. O negócio do pub, que ela descobre o esconderijo dos vampiros, porque é um pub que tem na letra da música que existia há 200 anos atrás. Eu achei isso muito esperto.
esperto. Eu queria ver mais da banda. Eu achei aqueles personagens fascinantes, do tipo, o assistente pessoal do Lestat, que é humano, ele sabe o que tá rolando? Ele sabe que toda noite ele leva 2 grupos pra morrer? O resto da banda é uma galera que eles são familiares do vampiro agora? Ou eles são humanos que têm livre e espontânea vontade, mas que ou estão sendo coagidos ou estão só gostando da fama que o vampiro tá trazendo? Tem coisas interessantes pra explorar ali, mas depois da primeira cena desses personagens, eles nunca mais fazem nada. Mas a banda não vira vampiro, não? Acho que não. Ele não transforma todo mundo no começo do filme? Não. Que não faz sentido a banda ser vampiro e não lutar junto com ele contra os vampiros do mal. É verdade. Ou a banda ser vampira e tá fazendo a coletiva de imprensa enquanto ele tá... É verdade. Enquanto ele tá no telão. Ao invés disso, a gente tem a trama da Jessie. Que puta que pariu, que negócio mal explicado. Você sabe quem é essa atriz? Não, quem que ela é? Ah, lá vem. Qual personagem obscuro de Dulce ela fez, Karina? Ela é a agente do gibi do Seth Cohen na 2ª temporada. Ela faz parte desse grupo que se chama Talamasca, que é uma ordem de gente que estuda vampiro, mas que não interfere, eles são observadores de vampiro. Sei lá, nada desse grupo é explicado, é só um monte de gente mala que aparece, que a protagonista tá fazendo PowerPoint pra eles explicando de vampiro do nada. Sei lá, eu sinto que a protagonista não tem objetivo por boa parte do filme. Cara, é porque a história dela é jogada do nada. Sim. Do nada ela é uma órfã criada por vampiro. Você fica, quê? Não, e isso parece uma revirada ainda, né? É uma reviravolta no final quando ela descobre a tia dela, que é uma personagem que sai do nada, que é a tia vampira. Só que desde o primeiro flashback dela que mostra um personagem falando pro bebê, ela não pode ficar com a gente, você já sabe, tá, cresceu com os vampiros, estamos sabendo. Mas, cara, ela não parece ser impulsionada por isso, porque ela não menciona em momento nenhum, quero saber de onde eu venho, não tem esse impulso. Parece que a motivação dela pra encontrar o Lestat é porque ela tá entediada, porque não tem nada pra fazer. Ela faz umas paradas muito de graça, tipo, ela entra na balada vampira e fica mentindo pra todo mundo, falando que é a humana de estimação do Marius, que é um vampiro que ela conhece de um quadro. E aí, quando os vampiros vão atacar ela, o Lestat aparece pra defender. E aí, foi o primeiro momento que eu olhei pra esse filme e falei, meu Deus, isso é Crepúsculo. Esse filme é muito Esse Crepúsculo. filme, com certeza, influenciou muito da estética de Crepúsculo. E isso é meio triste e fascinante ao mesmo tempo. É uma mistura de Crepúsculo com os vampiros que se mordam. Ele é tipo um degrau da evolução de vampiro, sabe? Ele tá entre Drácula 2000 e Crepúsculo. Ele é um degrau, ele é um abismo. E é muito Crepúsculo também, porque os dois têm um flerte esquisito, que é com a atuação péssima do Stuart Townsend também, que não tem carisma nenhum. Mas daí tem toda essa subtrama dos pessoal da biblioteca, que tem o líder burocrata deles, que quer muito mamar o Vampiro Marius. Tem a coleção de quadros do Vampiro Marius ao longo das décadas. Sem motivo nenhum, porque ele não quer encontrar os vampiros, né? Eles só gostam de estudar os vampiros pra se sentir inteligentes. E essa subtrama do chefe do negócio com o Marius, ela meio que só acontece. Eles se encontram durante o show do Lestat, e depois o filme termina com o Marius indo lá falar com o cara, mas tem 0 de impacto qualquer um desses encontros. E a parada é que tudo isso que tá acontecendo demora muito pra engatar qualquer trama. A maior parte do filme parece só um monte de gente andando por aí fazendo coisas aleatórias sem objetivo. E aí a Jessie acha um diário e começa a ver flashback do Lestat. Cara, a rainha dos condenados aparece depois de muito tempo. E ela mal tá no filme. O flashback é tão gigante que quando volta pra ela, eu... Quem é essa? Que é a mesma reação que você tem quando ela aparece no começo da trama, né? Que, cara, como é que você apresenta a personagem? Ela chega no lugar, tipo, eu sou investigadora e tal, dos Tesseract, sei lá como é o nome dos filhos da puta, e eu tô aqui pra investigar o vampiro. Não, cara, o filme só começa colocando uma narração dela falando, eu estava lá e descobri o vampiro, tipo, cara, quem é você? Cara, o Lestat, ele é um personagem muito esquisito, porque no Entrevista com o Vampiro ele era o vilão. Ele era o vampiro canastrão, que queria atacar todo mundo e tal, enquanto o vampiro sentimental era o Brad Pitt. Só que o Tom Cruise consegue fazer esse personagem de uma forma tão carismática que a gente gosta mais do Lestat do que do Louis. Mas aí a questão é que nesse filme, o Lestat parece que tá com a caracterização do Brad Pitt. Sim, porque ele é o coitado. Ele é o coitado. E aí tem toda a mesma coisa do Entrevista com o Vampiro de novo nesse filme, só que aí o Marius é o Tom Cruise e o Lestat é o Brad Pitt. Por isso que eu achei que o filme ia ser toda uma história de origem de como o Lestat, de presa, se tornou o predador, fodelão.
Não, mas isso aí a gente entra de novo no conflito temporal do filme, que eu não vou fazer isso de novo, não. Basicamente, a trama daqui é a trama de disputa de ideologia vampiro que rolou no Blade alguns anos antes, que é um vampiro que quer se esconder e seguir as regras dos vampiros e o outro que se sente superior e quer mandar na Terra e quer se mostrar como vampiro. Mas na real você vai descobrindo que o Lestat não é tão ambicioso assim, ele não quer maltratar os humanos, ele só quer viver fora da solidão. Que é um filme sobre solidão de vampiro, a solidão da imortalidade, igual Fome de Viver. Mas é o filme menos sutil possível sobre solidão de vampiro. Porque filme sobre solidão de vampiros tem muito filme bom. Sim. Tem o Fome de Viver, tem o próprio Entrevista com o Vampiro. Amantes tem Eternos. o Amantes Eternos, maravilhoso. E tem o Rainha dos Condenados, que é um filme sobre solidão de vampiro que em nenhum momento tem tom de filme de solidão de vampiro. É um filme de solidão de vampiro que em nenhum momento o vampiro tá sozinho. Não, é um filme de solidão de vampiro que o vampiro tá o tempo todo se divertindo. A cena que mostra como o Lestat não tá se adaptando ao vampirismo é quando ele fica bolado, que ele não vai poder conhecer ninguém ou ser conhecido pelas pessoas, que ele é um cara que gosta de um palco. E aí o Marius ele fala, você não pode falar com ninguém, se a pessoa descobrir que você é vampiro vai dar ruim. Mas o Marius também é um chato, né? Ah, é chato pra caralho, mas aí... Porque assim, dá pra conhecer a pessoa. Não dá pra se apaixonar, pô. Mas conhecer... E é isso que é a merda, porque a cena que vem depois disso é o Lestat imediatamente indo fazer uma jam de violino com a cigana que tá tocando lá, fazendo um som na praia. E essa cena é muito meme, porque, cara, quando ele começa a tocar com os ciganos, tá suave, eles estão trocando um som lá de boa, se divertindo, mas aí a porra do Lestat começa a tocar muito rápido, e aí a galera percebe que ele é vampiro porque ele virou sobrenatural no violino do nada. Mas se ele só não virasse o Paganini Turbo, se ele tocasse o violino igual gente, ele ia ter uma jam maneirinha com o pessoal ali, fazer um luau e ir embora. Mas não, ele tem que ser narcisista, ele tem que mostrar que ele é o fodelão. E nisso a gente entra na estética do filme, que o filme todo tem uma estética cafona. A direção é ruim, os efeitos são tenebrosos, as atuações são ruins. A única coisa que eu gosto é que de vez em quando tem uns bagulhinho maneiro, assim, na direção, né? Tipo, o trabalho de câmera é legal às vezes, tem ponto de vista do vampiro com aquela steadicam meio Evil Dead, andando pelos ambientes. Quando o Lestat se transforma, é pelo um plano zenital, giratório dele, tipo, sofrendo enquanto vai virando vampiro, eu acho legal. Cara, esse filme é um grande produto do seu tempo. É um filme que grita estética anos 2000 o tempo todo. Anos 2000 era obrigatório você ter efeito ruim no filme. Cara, porque dava pra fazer esse filme sem aquele efeito tenebroso dos vampiros teletransportando, cara. Os vampiros com efeito de erro de janela do Windows 98, que vão ficando vários. As narrações são cafonas, que o roteiro é meio cafona também. É o filme menos de solidão de vampiro possível. A gente só sabe que o vampiro tá solitário porque ele tá constantemente lembrando a gente em diálogos expositivos, que são narrações preguiçosas. Ele contando pras pessoas que estão com ele sobre o quanto ele é sozinho, porra. O visual do filme vem todo nessa fase meio new metal, cringe, a pior fase do metal da história. Em questão de estética, tem umas músicas legais até, mas a estética era ruim. Os vampiros todos têm figurinos horríveis. Anos 2000 foi muito puxado pra todo mundo, né? É o filme de vampiro meio era da MTV, que quando a protagonista vê o videoclipe do Lestat, é uma estética tão precisa que parece quase uma paródia, mas é só porque foi feito na época mesmo, né? O visual dos vampiros é meio crepúsculo, até que eles são todos muito pálidos e quase reluzentes. Não chega a ter o brilho do crepúsculo, mas tá quase. Cara, mas tem uma cena que o moleque tá azul, maluco. Ele tá tão branco e o filme tá tão azulado que ele tá azul. Falei, gente, que é isso, Monster High? Mas eu gosto da arte do filme, ele tem uns cenários maneirinhos, porque ele tem essa coisa do vampiro artista, que é uma parada que eu gosto de alguns elementos de vampiro. Geralmente o vampiro depressivo solitário é o vampiro que gosta de apreciar as artes, né? E isso é refletido no design do filme. Todos os cenários de casa do Lestat ou do Mario são os lugares enormes, mansões extravagantes, com muita arte nas paredes. A montagem às vezes faz uns paralelos meio cafona, tipo o Marius mordendo o Lestat com um quadro de mordida que tá no fundo. E eu gostei bastante do cenário da Akasha, né? Que é quando o Lestat descobre uma passagem secreta na casa do Marius, no meio de um quadro, assim, uma pintura na parede, meio final de Suspiria, e aí ele vai parar na câmara secreta dos vampiros. O cenário é bem legal, uma coisinha assim, tipo, com uns lagos, as estátuas de mármore que se mexem e falam de um jeito meio telepático, tem uma vibe meio Dark Fantasy que eu acho legal. Esse é um dos únicos momentos do filme que eu acho o efeito bom. O efeito da estátua mexendo é muito maneiro. Não, e quando a caixa acorda e morde o pescoço e mata outra estátua lá de mármore, que não é estátua, né? É um vampiro petrificado, o efeito dele parado com aquilo estourado tudo é muito maneiro. A veia dela embaixo do mármore, Aham. achei muito maneiro.
Mas é isso, né? A relação dos vampiros com a música é o que acorda a Akasha, porque o Lestat Paganini toca o violino dele e a Akasha meio que desperta, o Marius fica meio bolado com isso e leva as estátuas embora, vai esconder as estátuas em outro lugar. E aí meio que virou o objetivo do Lestat e da Akasha petrificada se reencontrarem pra virar um casal. O objetivo do Lestat era fazer esse show brabo de new metal pra fazer a Akasha acordar com o som da banda dele. E aí pra mim o melhor cenário disso seria a Akasha acordar com a música ruim do Lestat e desligar o som. Desliga o som e volta a dormir. A Akasha é interpretada pela cantora Alaya, o filme é dedicado pra ela, porque ela morreu logo depois. Ela rouba toda a atenção do filme porque a figura é muito emblemática, o figurino dela é foda, e ela tem esse ar meio fodona, assim. A cena dela chegando no bar dos vampiros, só matando todo mundo, é muito divertida. E ela é muito bonita, né, cara? Sim. Porra, ela carrega o filme nas costas. É, mas eu acho que em questão de atuação ela é tão sem emoção quanto o resto do elenco. Mas não precisa, ela é bonita. Essa cena dela matando o vampiro é muito boa e eu queria mais disso no filme também. Acho que o filme podia funcionar só com a trama da banda e com a Akasha, não precisava de Jessie e toda a trama completamente complicada dela. Cara, que garota chata, né? Muita coisa que seria interessante de ver da Akasha acaba acontecendo off-camera, tipo ela despertando, ela matando a outra estátua, ela indo até o show, né, tipo descobrindo quem é o Lestat e tal. As cenas dela são meio corridas, né? Parece que a Alaya não tinha tanto tempo pra filmar assim, né? Gravaram tudo em algumas diárias só e foi. O Lestat faz esse grande show dele, que é no meio do deserto, junto mó galera. Eu acho que seria um bom clímax pra um filme de vampiro rockstar, a luta no show. Eu acho essa parte boa até, que ele tá fazendo esse show enorme, os vampiros estão na plateia, efeito cafona também, os time-lapse de vampiro paradão na plateia enquanto todo mundo tá se mexendo, mas os vampiros estão na plateia, eles começam a atacar, a banda sai correndo, e fica o Lestat e o Marius lutando junto no palco com os vampiros, e a plateia tá se amarrando, porque tá achando que é parte do show ainda. Eu achei muito engraçado que aparece uma manchete de jornal no dia seguinte do show, que era LSD na água. Cara, realmente, se você tá num show do Iron Maiden e entra um zumbi no palco e começa a lutar com Bruce Dickinson, o quanto você vai demorar pra perceber que não é parte do show, que é um zumbi de verdade? O Alice Cooper faz isso a beça. E eu gosto da conclusão da trama do Marius. Acho que o Marius talvez seja o único personagem desse filme que tem algum desenvolvimento. Porque ele começa como vampiro conservador, que quer se manter nas sombras, e aí até quando ele encontra com o Lestat depois do Lestat tá famoso, os dois são muito opostos, né? O Lestat vestido de new metal, ele ainda vestido de aristocrata. O Lestat tá todo de azul e o Marius tá todo de vermelho. Eles realmente têm um cuidado ali pra mostrar eles como discordando em tudo. Mas aí o Lestat leva o Marius pra dar uma lição de vida pra ele sobre como é bom ser conhecido. E os dois conversam na frente do outdoor enorme com a cara do Lestat. E o Marius parece que meio que muda um pouco, né, de ideia também. Até porque ele criou o Lestat muitos anos atrás, porque ele mesmo tava sofrendo com a solidão da imortalidade, né? Aí o Marius vai de chato pra menos chato. Eu achei bonitinho a cena que ele vai pro palco defender o Lestat e os dois lutam contra os vampiros todos. Achei legal. Me surpreende a galera do Crepúsculo não ter colocado uma cena num show também, porque essa cena grita Crepúsculo. Aí o Messi fala, não, o show vai ficar muito igual, vamos fazer num jogo de queimada, sei lá, que eles fazem. O jogo de beisebol, Karina. Que eles têm que dar a tacada na bola junto com o trovão, porque eles são muito fortes e a tacada na bola é um barulho muito alto. Cara, isso é patético, né? Mas o que pra mim é muito Crepúsculo é, além de todo o romance sensal da Jessie com o Lestat, é quando começa a aparecer os vampiros ancião, e aí é só um monte de figurante glorificado com uns figurinos extravagantes diferentes, que é muito igual qualquer grupo de vampiros de Crepúsculo. Cara, eu ri muito nessa hora, porque era muitos Volturi chegando. Não, e eles saem do nada, tipo, não tem preparo nenhum, é só um monte de gente vestida de jeito esquisito aparecendo no meio do show, e aí a gente descobre que uma delas é a tia, e aí tem toda essa trama, que é a mesma trama de Crepúsculo, a Jessie querendo virar vampira, e o Lestat falando, você não pode virar vampira, é um fardo muito grande, e aí ele leva ela pro parque, onde ele mata uma mulher na frente dela, pra mostrar pra ela o que vai acontecer se ela virar vampira. E antes de fazer isso, ele tem que assustar outro vampiro, né? Então a gente tem essa cena maravilhosa do Stuart Townsend rosnando pro outro vampiro, que é muito igual ele rosnando de Dorian Gray também. É um ator que não é muito versátil, nem é muito ator.
E aí o final do filme é a Jessie descobre o passado dela tendo exatamente 0 de trabalho, porque não tem uma investigação, não tem motivação, não tem nada, a tia dela só aparece e fala tudo pra ela, e a gente nem sabe quem é essa tia vampira, a gente não se importa com ela, mas aí quando ela se sacrifica pra matar a Caixa, parece uma grande cena, a gente só tipo, cara, eu não sei quem é essa mulher. Eu não tô nem aí que ela virou pedra. É. Eu tava mais preocupado com o outro vampiro ancião só porque ele era parecido com o Lars Ulrich, que eu achei engraçado. Cara, esse menino é muito bom. Porque ele não faz nada o filme inteiro, mas toda cena que ele tá, ele rouba pra ele. Quando a Caixa chega pra matar os ancião, que a gente pulou uma parte do filme que não importa, né? Que é a Caixa e o relacionamento da Caixa com o Lestat. Ai, chata, parte chata. Pois é, tipo, é um outro relacionamento sem sal, que os dois querem governar juntos, mas o Lestat imediatamente vê que ela fez uma chacina, matou uma galera e ele fala, pô, matar humano é ruim, né? Mas aí a Caixa chega pra matar os ancião, e o Lestat vai chupar o sangue dela, e eles falam que se chupar o sangue todo do vampiro, ele morre. E os ancião todo começam a chupar o sangue da Caixa também. Ela vai matando um por um, até que ela ataca o Lars Ulrich, ele cai no chão, todo mundo espera ele evaporar, e ele não evapora. Cara, eu gritei nessa cena, porque eu falei, ah, não, até ele. E aí ele só, tipo, opa, Eu tô vivo. não rolou. Eu fiquei muito feliz por esse querido que eu não sei nem o nome. Um momento muito importante, porque aí eles falam, a Caixa tá enfraquecendo, dá pra atacar ela agora. O Lestat salva a Jessie transformando ela em vampira, igual um outro filme, que me foge o nome. Me lembro de já ter visto. E o final é tipo, o final feliz do casal vampiro saindo junto na noite entre os mortais sem se esconder. Mas eu acho que tudo isso foi meio inútil no fim das contas, porque assim, o que os personagens ganharam nisso? Beleza, o Lestat agora tem uma vampira namorada pra passar a eternidade com ele, não está mais sozinho, mas no que virar um rockstar e derrotar a Caixa ajudou nesse objetivo? Ele só queria se divertir, Porque cara. ele podia muito bem só ter convertido qualquer mulher pra fazer exatamente a mesma coisa. Mas ele queria se apaixonar de verdade antes. Mas Marcos, chato, empatar foda, falou que não podia. Marius. O que eu falei? Marcos. A mesma coisa. Marcos é de Anjos da Noite, que é outra proposta. Mas é a mesma. É outra, mais ou menos. Sei lá, eu acho que tem o lance ainda do sangue da Caixa poder fazer o Lestat andar no sol, então ok, agora ele pode sair de dia. O Lestat, no fim das contas, consegue agora andar entre os humanos e conviver. Mas ele podia fazer isso antes se ele só não ficasse tocando violino na velocidade da luz, porra. O objetivo deles, na verdade, era sair na rua igual a Avril Lavigne no clipe I'm With You. Ah, cara, é um filme que não é um filme de objetivo. Não sei. Pra mim, nada que aconteceu nesse filme serviu pra nada. Ele é só uma sequência de cenas idiotas. Mas dá pra apreciar sendo isso, né? Cara, depois de passar todo esse vídeo falando sobre tudo que não faz sentido nesse filme, tudo que é brega nesse filme, tudo que é mal feito nesse filme, vou dizer que me diverti durante ele todo. Achei fascinante. Aí a gente volta à questão inicial do vídeo. É brega ou é camp? Eu acho que é brega. Eu não acho que esse filme é tão autoconsciente desse jeito, não. Mas acho que ele deu a volta, virou cult classic. Logo é camp. Pra mim, a categoria desse filme só tem uma. É trecheira. Então, óbvio. E dá pra gostar de filme ruim também, gente. O fato da gente gostar do filme, de ter gostado de assistir, não impede a gente olhar e falar, é ruim, né?